Até a semana passada, então, a gente tinha visto os seguintes conteúdos em relação a trabalho e energia, tá? A gente verificou que existe um teorema que a gente chama Teorema Trabalho-Energia, que diz que a variação da energia cinética ela está associada ao trabalho de uma força, tá? Ou, na verdade, de um conjunto de forças que atuam sobre um corpo, né? O seu trabalho total, se você tiver mais que uma força. E a vantagem de trabalhar isso, com isso em relação a trabalhar com forças e segunda lei de Newton é que são grandes escalares, né? Então, por exemplo, o trabalho de um conjunto de forças nada mais é do que a soma algébrica do trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2, mais assim por diante, né? Se tiver n forças, você vai ter n termos aqui. E a energia cinética é simplesmente um valor numérico escalar, né, que está associado à velocidade de um corpo e à massa dele. Então, a partir desse conhecimento. Professor, Oi, o senhor está compartilhando a tela? esqueci de compartilhar a tela de novo. Obrigado. Agora eu estou compartilhando a tela. É, então, eu estava falando que a gente tem então a variação da energia cinética, que é igual ao trabalho, né? E o trabalho ele é o trabalho total que pode ser dado pela soma de vários trabalhos distintos. E aqui a gente tem que a expressão da energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A vantagem de trabalhar com o conceito de energia é justamente resolver problemas de uma maneira mais simples, né? Aquele problema do pêndulo lá era bastante característica a dificuldade que a gente teria para poder resolver isso aqui através da segunda lei de Newton, né? Porque a gente tem aqui uma força que está sempre mudando de direção em relação à velocidade instantânea, né? Então o corpo começa aqui, está ligado através de um fio, até um ponto de fixação, e aí a gente tem aqui uma trajetória circular. Então a cada ponto aqui a gente tem uma dificuldade grande porque a gente tem uma força de tensão que aponta para o centro da trajetória circular e a gente tem uma força peso que ela aponta numa direção que varia em relação à direção dessa velocidade instantânea que a gente tem. Então no começo vai ficar claro que a gente vai ter um peso que está causando uma aceleração que vai ser igual à aceleração da gravidade, mas conforme esse corpo vai se deslocando, essa aceleração ela vai diminuindo e assim, é complicado na verdade dizer isso, né? Que a gente tem uma componente da aceleração que vai aumentando, que vai ser a aceleração que aponta para o centro, que está associada à velocidade ao quadrado de pelo raio, e a gente vai ter uma outra componente da aceleração tangencial que vai ser igual a g vezes o seno do ângulo θ, onde esse ângulo é medido em relação à vertical aqui. Então, conforme esse ângulo vai diminuindo, ele começa em 90, vai até zero, né? Ele vai fazer com que a aceleração seja cada vez menor. Então, a aceleração que muda a velocidade, né? Então, a componente da aceleração centrípeta aumenta e a componente da aceleração tangencial diminui conforme vai passando o tempo, né? E a gente precisa então determinar qual que é a variação da velocidade. Fazer isso vai ser extremamente trabalhoso e vai exigir conhecimento de cálculo. Agora, do ponto de vista da energia, isso é relativamente simples, porque a gente tem simplesmente que a variação da energia cinética ela é igual ao trabalho das forças que atuam nesse sistema. Mas eu tenho o que? O trabalho da tensão mais o trabalho do peso se a gente desconsiderar a possibilidade de um arrasto, né? Mas o trabalho da tensão ele vai ser nulo, porque a tensão vai ser sempre perpendicular ao deslocamento instantâneo que esse corpo tem. Então a gente pode dizer simplesmente que a variação da energia cinética, se ele começa com uma energia cinética nula, vai ser igual simplesmente a um meio da massa vezes a velocidade final, menos zero, igual ao trabalho da força-peso. E para o trabalho da força-peso a gente viu que a gente tem uma expressão específica, que vai ser menos m vezes g vezes delta y, caso a gente coloque um eixo y apontando para cima, né? Então a gente percebe que o delta y aqui vai ser negativo, porque ele vai descer de uma posição aqui em cima e até uma posição embaixo aqui. É claro que ele se desloca também lateralmente, né, que seria um eixo horizontal x. A gente vai ter então um Δx, só que o Δx ele não influencia no trabalho da força-peso em específico. Então isso vai dar para a gente que a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de... Bem, a massa vai cortar aqui, né? E a gente vai ficar com
2 vezes G vezes ΔY, com sinal negativo aqui, né? Isso vai me dar a velocidade. Veja que o sinal negativo então vai ser cancelado com o sinal negativo do ΔY, que vai ser dado por menos L, onde L é o comprimento da corda, né? Então é muito simples a gente resolver o problema do pêndulo se a gente olhar para a questão da energia, mas muito complicado se a gente levar em conta a questão das leis de Newton. Então, continuando nessa questão da energia, então a gente vai verificar o seguinte, que existem algumas forças que têm uma expressão fechada para o trabalho. A gente viu duas, né, que são a força peso e a força elástica. E tem outras que a gente vai ter que analisar sempre a situação para poder dizer se pode ou não utilizar, ou se vai ter ou não trabalho, vai depender da situação. Né? Por exemplo, força normal, força de tensão, força de atrito, força de arrasto. Todas elas podem fazer um trabalho positivo, negativo, nulo, dependendo da situação que a gente tem. Isso está ligado a uma coisa bastante interessante que é o conceito de energia potencial. Então veja que a gente vai ter uma energia chamada de energia potencial elástica ou uma energia potencial gravitacional, mas não existe uma energia potencial normal, uma energia potencial de atrito. Então existem algumas forças que elas têm capacidade de armazenar energia de uma certa forma. Por exemplo, quando você tem um corpo lá que ele pode se deslocar verticalmente, se você sobe, coloca esse corpo para cima, o que você está fazendo? Você está fazendo com que ele armazene energia de alguma maneira. E aí, quando você libera para que ele se mova, ele vai pegar essa energia armazenada e transformá-la em movimento. Se você pegar o pêndulo, o que está acontecendo? Quando você pega e solta ele daqui de cima. A gente pode imaginar que aquela energia cinética que ele vai ter aqui embaixo, ela estava armazenada numa forma de energia potencial que está associada então à força-peso. E aí você tem aqui só energia potencial, porque ele está parado, né? Se você solta esse corpo, o que vai acontecer? Ele vai paulatinamente transferindo essa energia potencial para a forma de energia cinética, até que ele chega aqui embaixo, aí ele transferiu a energia, toda a energia que ele poderia, né? Porque ele não vai conseguir descer mais, mas ele poderia. Se você cortasse o fio, por exemplo, você ainda tem energia associada à posição dele que ainda está, por exemplo, acima do solo, né? Se você cavar um buraco, você ainda tem energia potencial que você pode utilizar. Então a gente tem uma coisa bastante interessante, a energia potencial a gente pode definir o zero para ela em qualquer lugar, então a gente pode ter valores negativos, ao contrário da energia cinética, né? Que a energia cinética ela é estritamente positiva, porque a gente entra lá com a massa que é positiva e com a velocidade ao quadrado, né? Se a velocidade ao quadrado entra ao quadrado, vai ser positivo obrigatoriamente. Apesar de que a gente está falando do módulo da velocidade, então mesmo que não fosse ao quadrado, ele também seria positivo, né? Porque módulo de vetor não tem sinal. Então, mas a gente sabe então que a energia cinética ela é estritamente positiva. O potencial depende da posição de referência, então por isso que é muito comum a gente adotar que o zero do potencial é sempre nessa posição mais baixa que ele ocupa, e isso vai fazer com que todas as posições acima tenham energia potencial positiva e nenhuma delas vai ter energia potencial negativa. Então se elimina essa questão de um possível sinal, tá? Então a gente vai poder determinar qual que vai ser a velocidade aqui pensando em energia potencial, mas isso vai ser muito similar a utilizar esse conceito daquela fórmula fechada que a gente tem para o trabalho, tá? Na verdade, assim, a questão da energia potencial está muito ligada a essa questão dessa fórmula fechada para o trabalho, tá? Então, partindo de primeiros princípios, né, por que a gente tem essa questão do potencial? Basicamente pelo seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma força e a gente tem um corpo que ele vai poder se deslocar sujeito a essa força. Vamos, por exemplo, pensar na força entre duas cargas elétricas, né? Você tem aqui uma carga elétrica que é positiva e você tem aqui uma carga elétrica que é negativa. Então, a força, no caso de você ter duas cargas elétricas, ela é sempre dirigida na linha reta que liga essas duas cargas. Então, vamos supor que eu faço um caminho aqui e aí eu estou desenhando aqui 3 posições distintas da carga elétrica negativa e só para ilustrar, né? Então a gente tem sempre uma força que está atuando no sentido que aponta para o centro dessa trajetória. Para o centro da trajetória não, para o centro da outra carga, né? Que é a carga positiva.
Então, apontando a linha reta que liga as duas cargas. Essa força eletrostática ela vai ser uma constante, multiplicar uma carga de um corpo vezes a carga do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então isso é muito similar a uma força gravitacional nesse caso aqui. Como que eu poderia calcular o trabalho que essa força elétrica exerce sobre essa carga aqui que segue então essa trajetória curvilínea? Basicamente a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que pegar essa trajetória e dividir ela em vários pedacinhos. A gente vai pensar que em cada pedacinho a gente vai aplicar essa expressão aqui. Ó. Você vai somar o trabalho de cada um dos pedacinhos, imaginando que você tem um deslocamento muito pequenininho. E aí você pode imaginar que a força é constante durante aquele deslocamento. Então você pega e soma cada um desses trabalhinhos, né? Que qualquer trajetória ela pode ser aproximada com uma série de segmentos retilíneos, assim. E aí você pega e calcula o trabalho para cada um desses pequenos deslocamentos retilíneos e claro que você vai ter uma coisa aproximada, mas você pode sempre diminuir o tamanho desse deslocamento aí arbitrariamente, né? Então você vai pegar e ir diminuindo o tamanho disso aí até que você tenha um valor que seja preciso o suficiente. Isso está com toda a cara de que vai cair numa integral, né? Então vocês vão ver lá em cálculo 3 que essa fórmula aqui, ó, é o que a gente define como sendo o que a gente chama de uma integral de linha, que é justamente esse processo que eu falei aqui, ó, de você pegar e imaginar que você tem pequenos deslocamentozinhos e aí você pega e calcula esse produto escalar aqui, que é o trabalho, né, naquele pequeno deslocamento e soma esses pequenos deslocamentos. É claro que lá em cálculo vocês vão ver que existe uma maneira de você pegar essa expressão e transformar ela numa integral dessas unidimensionais que a gente viu aí de passagem na semana passada e que vocês vão estudar dentro de cálculo 1, tá? Então a gente tem essa expressão aqui, ó, que é meio que uma expressão formal que significa a mesma coisa que essa expressão aqui em cima, que é justamente esse processo aqui. Agora, como vocês vão fazer isso na prática, vocês vão estudar lá em cálculo 3, tá? Aqui eu só preciso dessa expressão para poder dizer o seguinte. A ideia da integral é substituir aquele problema de calcular a área embaixo de uma curva por uma outra pergunta, basicamente. Então você tem aqui, você tem uma força que faz um gráfico assim. E você quer saber qual que é o trabalho que ela faz num certo deslocamento entre uma posição x inicial e uma posição x final. E aí você se pergunta, tá, mas qual que é o trabalho? O trabalho é essa área aqui. Tá, mas e qual que é essa área? Aí a gente verifica ali que o termo fundamental do cálculo diz pra gente o seguinte, que se essa expressão que dá essa curva aqui, vou chamar aqui de f de x, né, que é a força, então a gente pode dizer o seguinte, que existe uma função que vai me dar essa área. Então tem aqui a área A, e essa área A entre xi e xf, ela vai ser dada pelo seguinte, a gente pode pegar achar uma função que quando eu derivo vai me dar essa f de x aqui. Então tem uma fzão cursivo linha que é a derivada, né, dessa função fzão cursivo, que é igual a essa função f de x aqui. Então eu vou pegar e simplesmente calcular essa função em x final menos o valor dela em x inicial. Quando eu faço isso, eu obtenho a área que está embaixo dessa curva aqui. Então basicamente eu transformo meu problema de determinação da área para determinar por adivinhação, basicamente, qual que é a função que quando eu derivo dá aquela função que eu tenho, que é essa função da força aqui. E quando você faz isso, você está obtendo justamente qual que é a tua expressão. Né? Em geral, você não vai conseguir uma expressão fechada para isso. Mas quando você consegue essa função fechada aqui, fzão cursivo, é o que a gente chama de energia potencial. Então, basicamente, tem uma questão de definição aí, a gente coloca um sinal, tá? Mas aqui tem toda essa explicação que eu estava falando aqui. Então, basicamente, a gente tem isso aqui eu chamo de U, tá? Então, essa função fzão cursivo aqui é justamente o que a gente chama de potencial, que a gente representa por U. A gente coloca um sinal negativo nisso aí por outras razões, né? Porque a gente quer, por exemplo, que quando você
pegue o potencial gravitacional, por exemplo, você desça, você consiga ter um trabalho que seja positivo, né? Porque você sabe que quando você desce, a variação da energia cinética tende a ser positiva. E isso a gente disse que é um trabalho que é positivo. Então tem uma questão do sinal aqui. Então a função potencial, na verdade, ela é menos aquela função F cursivo. Então, assim, a ideia é que existe uma função potencial para alguns casos específicos. E essa função ela pode depender simplesmente da posição e, claro, da massa do corpo, de uma carga elétrica, alguma coisa assim que é um parâmetro constante, tá? Mas se você mantiver esses parâmetros constantes, a única coisa que você pode ter que varia é a posição dos corpos, tá? Então isso dá origem à ideia de energia potencial. Então na prática, o que a gente vai ter aqui, né, é que isso é uma função da posição, do vetor posição R. E aí, considerando isso, a gente consegue determinar que existem dois tipos de forças. Então, as forças conservativas e as forças não conservativas. Se você tem uma dependência só da posição, a gente conclui logo de cara o seguinte, que quando você pega e faz essa diferença aqui, ó, F de x final menos F de x inicial, o que você deve obter? Um trabalho que é igual a zero. Por quê? Porque essa área aqui vai ser nula. Então, quando isso acontece, a gente verifica o seguinte, que existem dois tipos de forças. As forças que quando você sai de uma posição, ela está sendo exercida sobre um corpo, né? E esse corpo faz uma trajetória e chega no mesmo ponto de volta. Se você fizer isso e ter o trabalho deu zero, então você tem necessariamente uma força que é conservativa. Claro que isso tem que ser para todos os caminhos possíveis. Então isso é um negócio que acaba sendo meio difícil de você provar, né? Mas a gente aqui não está interessado em provar isso. A gente só está interessado em usar esse resultado. Então, por exemplo, se você tem um objeto aqui que está sujeito à força-peso, e aí você pensa assim, tá, qual que é o trabalho da força-peso quando eu pego e faço esse deslocamento que volta para a posição inicial? A gente sabe que a força-peso ela tem um trabalho que vai ser dado por menos m vezes g vezes ΔY. Se você volta para a mesma posição, ΔY é zero. Então, necessariamente, o teu trabalho vai ser zero nesse caso. Então, isso é o que a gente chama de uma força conservativa. A força-peso é uma força conservativa. Mas existem casos em que isso não é verdade. Se você pegar, por exemplo, a força de arrasto nesse mesmo trajeto, veja que a força de arrasto ela é sempre no sentido oposto ao da velocidade instantânea. Então ela está sempre para trás, está sempre fazendo uma força que vai fazer um trabalho que é negativo. Então quando você faz todo esse deslocamento e você volta para a posição inicial, qual que vai ser o trabalho da força de arrasto? Certamente vai ser diferente de zero, não importa qual ele seja. E se ele é diferente de zero, o que a gente tem? Tem uma força que a gente chama de não conservativa. Por por que a gente dá esse nome de conservativo e não conservativo? Depois a gente vai estender lá o conceito de energia para verificar o que a gente chama de energia mecânica. Vai ser simplesmente a soma da energia cinética mais todas as energias potenciais, ou seja, todas as energias. Lembrando que as energias potenciais elas são associadas só a forças que a gente chama de conservativas, né? A gente vai ter sempre a soma da energia cinética mais energias potenciais, né? Quando você tem só forças então conservativas, você só tem energias cinéticas e potenciais. E aí esse número vai ser constante, essa soma dessas energias. Isso é muito interessante porque a gente tem vários problemas que são muito mais fáceis de tratar quando a gente leva em conta que a energia seja uma constante. Que quando você sabe que a energia é constante, você só precisa pensar assim, olha, qual é a energia que eu tenho no instante inicial? Qual é a energia que eu vou ter no instante final? Bom, na verdade as duas são iguais. Então só preciso igualar as expressões que eu tenho para as energias no início e para as energias no fim, não importa o que acontece no meio do caminho. Então pode ser o movimento mais complexo que for. Se a gente sabe que só tem forças que são conservativas, a gente vai saber que, olha, nesse problema aqui eu posso usar a conservação da energia mecânica, tá? Então, o que a gente precisa saber de forças conservativas? Basicamente que só tem duas forças conservativas, que a gente vai ver aqui em Física 1, né? Todas as outras elas vão ser não conservativas. Então, o atrito é não conservativo, a força de arrasto é não conservativa, a força de tensão é não conservativa. Na verdade, só tem duas conservativas,
que vão ser o peso e a força elástica, tá? Essas são as duas únicas forças que são conservativas nesse contexto de física 1, tá? Outra maneira de a gente imaginar essa questão de ser conservativo ou não é o seguinte: você está numa posição A e se desloca para uma posição B. Se o trabalho por qualquer caminho C1 ou caminho C2 é sempre igual, você pode escolher qualquer caminho 1, qualquer caminho 2, você sempre vai ter o mesmo valor para o trabalho de A até B, para aquela força. Então, porque essa força é conservativa, tá? Então a gente diz que esse também é uma força que ela independe do caminho, tá? Então o trabalho independe do caminho. Então, basicamente, a determinação da função da energia potencial a gente pode fazer de duas maneiras. Uma delas é pensar, bem, eu posso partir para a definição, que vai ser verificar qual que é a função que quando eu derivo me dá essa função que eu tenho, que é aquela ideia que eu expliquei antes, né? Hoje a gente pode fazer uma coisa que é um pouco mais simples, tá? Então aqui eu vou fazer através desse método, aqui é o método genérico, né? Então basicamente eu tenho assim uma função qualquer e eu preciso determinar qual que é a função fzão cursivo que quando eu derivo dá ela, né? E aí isso vai ser justamente a energia potencial. Veja que a gente tem aqui uma questão de uma constante, tá? Essa constante a gente habitualmente escolhe como sendo zero, tá? Então basicamente o que a gente tem é que a função a gente precisa determinar isso aqui, ó. Precisa adivinhar qual que é a função que quando a gente deriva vai dar a função da força. Então, por exemplo, para a força elástica. Força elástica é o quê? É constante vezes x. Qual que é a função que quando eu derivo vai dar uma constante vezes x? Vocês vão ver lá em cálculo que isso vai ser a própria constante vezes x ao quadrado dividido por 2. Então é uma questão meio que, assim, saber derivar vai ser, vocês vão ver que é simples, porque é basicamente seguir um script, né? Você vai lá e pega e faz a derivada de acordo com uma regra específica. Tem lá, na verdade é um conjunto de regras, né? Tem a regra do polinômio, tem a regra da cadeia. Você vai ter que lembrar que derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno. E aí por aí vai, você vai memorizando essas coisas. Agora você pegar e achar essa função, que quando você deriva daquela que você tem, é um inferno. Tem um monte de técnica diferente, e chama de técnicas de integração. Vocês vão ver que assim, aprender a integrar não é difícil, porque na verdade você substitui o problema da integração por adivinhar qual que é a função que originalmente você tinha. A gente chama isso às vezes de função primitiva ou antiderivada, ou integral indefinida, é tudo a mesma coisa, tá? Então você tem que adivinhar essa função que quando deriva dá aquela que você tem. Derivar é fácil. Agora adivinhar qual que é a função é difícil. Então você tem uma série de técnicas para poder ajudar nesse processo de adivinhação, tá? Outra maneira mais simples de a gente fazer, pelo menos nesse contexto aqui de física, é o seguinte: a gente vai saber que o trabalho ele vai ser dado por menos a variação da energia potencial. Se você sabe, por exemplo, que no caso da força-peso, o trabalho é menos m vezes g vezes ΔY, então o trabalho vai ser dado por essa expressão. Está aqui a expressão do trabalho, isso aqui tem que ser igual a menos a variação do potencial. E aí como que você vai poder fazer para poder determinar qual é a função do potencial? Você faz por comparação. O que é menos m vezes g vezes ΔY? Bom, o menos eu posso cancelar daqui, né? Eu posso escrever isso como m vezes g vezes yf menos m vezes g vezes yi. Isso vai ser igual a quê? O f menos o i. Então, é claro que o f é m vezes g vezes yf e o i é m vezes g vezes yi. Então, a gente diz que o potencial associado à força-peso é simplesmente m vezes g vezes y. Notem que a gente usou explicitamente aqui a função que tem um menos na frente para o trabalho da força-peso. E essa é a função que quando a gente usa quando a gente tem um eixo y que aponta para cima. Então isso quer dizer que quando a gente vai trabalhar com potencial, a gente tem que necessariamente escolher um eixo y apontando para cima, tá? Então, essa é uma restrição que a gente tem e acho que por isso é a grande razão que quando a gente vai falar de trabalho da força-peso, a gente sempre procura colocar um eixo y apontando para cima, apesar disso não ser estritamente necessário, tá? Então, notem que aqui a gente não tem uma novidade muito grande, né?
A gente só está simplesmente usando o trabalho para definir uma nova energia que a gente chama de energia potencial. Depois a gente vai verificar que a energia mecânica não vai ser uma coisa que é muito novidade também, né? Mas ela vai ser uma maneira mais fácil de interpretar os problemas, tá? Os problemas que são resolvidos por energia potencial e mecânica são os mesmos problemas que a gente resolve por também trabalho de energia, tá? Só que a solução é mais elegante, é só isso que muda, tá? Então aqui, como eu falei, né, energia potencial é dado por m vezes g vezes y, onde y é a posição num eixo vertical que aponta para cima. A gente tem uma questão de uma possível constante, tá? Mas a gente joga essa constante fora. A gente sempre escolhe que o potencial é zero, onde y é igual a zero, consequentemente, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente pode e porque é mais simples fazer isso, tá? Outra possibilidade é a energia potencial elástica, né? Então, se a gente pode pegar e usar lá a definição, qual que é a função que quando eu derivo vai dar menos k vezes x. A gente vai descobrir que essa função vai ser menos k vezes x ao quadrado dividido por 2. E aí o potencial é menos a função f, né? F cursivo. Então a gente vai chegar à conclusão que o potencial vai ser isso aqui. Outra maneira da gente verificar isso é que, bem, se o trabalho é igual a menos ΔU, aqui eu estou pensando no trabalho da força elástica agora, né? É a variação do potencial elástico. Então a gente tem que o trabalho da força elástica é, se vocês lembrarem lá, era menos K multiplica K sobre 2, que multiplica x ao quadrado, x final ao quadrado, menos x inicial ao quadrado. Isso vai ser igual a menos ΔUE. Então corto o menos daqui. Se eu abrir essa expressão, eu vou ficar com kx ao quadrado vezes x final ao quadrado, menos k x inicial ao quadrado sobre 2 também, que vai ser igual a energia potencial elástica final menos energia potencial elástica inicial. Então fica claro aqui que a energia potencial elástica final é dada por kx ao quadrado sobre 2 e a energia potencial elástica inicial vai ser dada por kx inicial ao quadrado sobre 2. Então a energia potencial elástica é 1 meio de k vezes x ao quadrado. Então, na prática, a gente só usa esses resultados, tá? Eu gostaria que vocês lessem essas deduções para vocês saberem que essas coisas não saem da cartola, tá? Mas vocês não precisam memorizar isso aqui. Vocês precisam, assim, entender o que está acontecendo, pelo menos de uma maneira um pouco mais geral, assim. Nem que vocês não entendam completamente todos os detalhes, porque vocês ainda têm que aprofundar essa questão das integrais lá, né, na disciplina de cálculo, tá? Mas fiquem sabendo que integral e derivada são coisas extremamente importantes dentro de matemática, tá? E num contexto de aplicação em física é extremamente comum que essas coisas apareçam, tá? Então, de posse desses conhecimentos aí, a gente pode verificar o seguinte, ó. Então, essa é uma definição importante, tá? Não sei se eu enfatizei o suficiente, mas o trabalho ele é igual de uma força, por exemplo, a elástica, é sempre menos a variação da energia potencial dessa força. Então você pode pensar, por exemplo, na força-peso. Você tem um corpo lá numa certa altura. Ele cai uma certa altura. Isso leva o quê? Uma diminuição da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional aumenta para cima. Então se ele diminuiu a posição em Y, você tem uma diminuição da energia potencial. Se a energia potencial diminui, você tem um aumento um trabalho positivo, né? Por isso que esse sinal aparece aqui na frente. Porque se você diminui a energia potencial, o seu trabalho tem que ser positivo. Pode pensar no seguinte, que existe uma forma de energia potencial e que o trabalho é uma forma de transferência de energia de uma forma para outra. Então você pega a energia potencial, faz um certo trabalho e isso transfere energia para quê? Para energia cinética. Nem sempre isso vai ser verdade, você pode transferir para outra forma de energia, por exemplo, né? Ou para duas outras formas de energia. Se você pegar, por exemplo, um bloco e colocar ele em cima de um não sei se tem no começo da figura aqui, né, com uma mola, e você tem uma energia potencial gravitacional para cima, né, você põe para esse sistema para oscilar. Você está transferindo energia para duas formas, né? Melhor dizendo, entre três formas. Isso daqui vai ficar um movimento periódico, né? Você vai ter energia potencial, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. E a energia ela vai ficar variando entre essas formas, tá?
Então aqui vejam esse exemplo em que eu vou resolver o problema dessa queda sobre o bloco, só que ao invés de eu escrever lá o trabalho diretamente, eu me dou o serviço aqui de escrever, não, vou pegar e escrever isso como menos a variação da energia potencial gravitacional. Mas isso aí é exatamente igual a você pegar e escrever o trabalho diretamente, tá? Então aqui não se expressa bem essa vantagem que você tem, nem interpretativa, no ponto de vista da energia, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for pegar e falar lá sobre energia mecânica, tá? Outra coisa que é interessante aqui é ver que a energia potencial, ou melhor, a energia potencial depende da origem ou de onde você põe a origem, mas a variação da energia potencial não depende. E todos os resultados vão depender sempre da variação da energia potencial, tá? Então aqui eu vou resolver esse probleminha aqui do pêndulo de duas maneiras diferentes. Uma escolhendo o zero do sistema de referência aqui nessa posição inicial e depois eu vou resolver ele assumindo que o zero está aqui na posição final, tá? Então vocês vão ver que o resultado não vai mudar nada. A coisa que vai mudar é como você escreve as equações que vão te levar ao resultado final, tá? Outra coisa que é interessante a gente analisar antes de chegar na parte de energia mecânica é fazer gráficos de potencial. Então, se a gente pegar e fizer um gráfico, por exemplo, do potencial associado a uma mola. Se a gente pegar um bloquinho que está então preso a uma mola e colocar ele para oscilar numa superfície sem atrito, a gente vai verificar que em cada ponto que ele vai ter, a gente vai ter uma energia potencial que vai ser diferente. E ela vai ter uma forma de parábola, né? Porque a gente viu ali em cima que a energia potencial elástica ela é dada por K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então ele tem essa fórmula de parábola que eu desenhei aqui, tá? Então cada ponto você vai ter uma energia potencial diferente e você vai ter uma energia potencial nula quando você estiver aqui nessa posição central, né? Então ali a posição da mola está relaxada. Então você pode imaginar assim que naquela posição a mola não tem capacidade de empurrar nem puxar nada, então ela não consegue ceder energia cinética para ninguém. Então a posição que ela tem ali é uma posição onde você não tem energia armazenada. Então você diz que a energia potencial é nula naquele ponto. Outra coisa que é interessante a gente notar é o seguinte, que se o potencial está associado a aquela função que quando você deriva dá a força, se você derivar o potencial você vai obter a força. Então essa expressão aqui é bastante interessante para a gente fazer análise de gráficos de potencial. O que ela dá para a gente? A gente sabe que a derivada está associada à inclinação da reta tangente. Né? Então você tem aqui um ponto qualquer nessa parábola. Qual que é a força que está sendo exercida naquele ponto sobre o corpo? Então é a mesma coisa você pegar e deslocar esse bloquinho até aquela posição ali. E você se perguntar, tá, mas qual que é a força que está sendo exercida sobre o bloquinho pela mola naquele ponto? Claro que para uma mola isso parece uma coisa besta, a gente tem a expressão, mas tem gráficos de potencial que a gente pode não saber. Existem sistemas em que é mais fácil você determinar qual que é o potencial que está associado a um ponto do que determinar qual que é a força que está associada a ele. Principalmente quando a gente tem sistemas em que a gente envolve forças elétricas, tá? Então, se a gente conseguir determinar o potencial, a gente consegue fazer o gráfico, a gente consegue achar a informação da força pensando na interpretação da derivada, né? A derivada é a inclinação da reta tangente num ponto. Então, a gente pode verificar aqui, ó, que eu tenho esse ponto B, que eu tenho uma certa inclinação. A inclinação desse ponto B é menor do que a inclinação no ponto A. Então, a gente sabe o seguinte, que a intensidade da força é maior no ponto A. A gente não quer saber o valor exatamente. Às vezes a gente até pode querer, mas para isso a gente precisa saber a expressão para o potencial. Aqui eu estou trabalhando com o gráfico. Então eu só preciso olhar para esse sistema aqui e perceber o seguinte, olha, a inclinação da força é maior nesse ponto aqui. Então eu tenho uma força que é exercida ali que é maior do que nesse ponto B. Se você pegar um gráfico de potencial que seja mais complexo, você pode pensar assim, olha, qual que é a força nesse ponto aqui? Ela vai ter uma cara que é assim. Se você pegar esse ponto aqui, a força ali é menor, claramente. E, aliás, eu posso afirmar mais.
Posso afirmar que nesse segundo ponto aqui a força é zero. Mas por quê? Porque a inclinação da reta tangente é zero. Se a inclinação da reta tangente é zero, quer dizer que a força vai ser igual a zero, né? Porque veja que se a derivada da inclinação da reta tangente e a inclinação da reta tangente é nula, que o ângulo em relação ao eixo horizontal aqui é zero, então a gente sabe que ali a derivada é zero. Se a derivada é zero, quer dizer que a força é zero. Então isso é interessante para a gente achar esses pontos que a gente chama de pontos de equilíbrio de um potencial. Qual que é o ponto de equilíbrio que a gente tem nesse potencial parabólico aqui? É o ponto onde a inclinação da reta tangente é zero, que vai ser onde? No meio aqui, exatamente nesse fundo da parábola. Aqui a inclinação da reta tangente vai ser zero. Então ali a gente tem uma força que é nula. Só que existem sistemas em que a gente consegue verificar que tem mais que um ponto de equilíbrio. Isso pode ser importante para diversas razões, tá? Uma delas é, por exemplo, você tem lá uma molécula de amônia, ela é um tetraedro, assim. Você tem 3 átomos de nitrogênio e você tem um átomo de hidrogênio. Aliás, 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio aqui. Se você pegar e colocar aqui uma eixo de referência X, você vai perceber que o potencial ele vai fazer uma coisa assim. Então, você tem 2 pontos de equilíbrio. Um, que o átomo de nitrogênio está nessa posição, e o outro quando ele está na outra posição simétrica, do outro lado. Que vai ser essa posição aqui. Inclusive, existe dentro de mecânica quântica, existe uma probabilidade de transição do átomo de hidrogênio entre um lado e outro. Né? E ele vai transitar com uma frequência super específica que dá para você fazer um relógio com essa molécula de amônia. Inclusive, isso aí foi um dos tipos de relógio de atômicos que foram feitos. Um dos primeiros foi esse da molécula de amônia. Não sei exatamente como é que eles fazem para detectar essa frequência, mas essa frequência existe, ela é detectável e ela é bastante específica, assim, bastante regular. Então ela é muito boa para você pegar e utilizar isso como sendo um relógio. Né? A mesma coisa que você faz com um pêndulo, né? Ele tem uma frequência de oscilação lá bem específica e você consegue fazer um relógio com ele. Claro que ele não é tão constante quanto no caso da amônia, que no caso da amônia você não tem força dissipativa aqui, né? O que é uma força dissipativa? É uma força que não é conservativa, então esse movimento aí ele não vai perder essa energia que esse sistema tem. Ele vai ficar ali, sempre acontecendo, então você não tem problema do relógio ele ter atrasos, por exemplo, devido a essas forças de atrito, por exemplo. Outra coisa que é interessante é verificar o potencial associado a forças eletrostáticas. Né? Como eu falei, a força eletrostática ela tem essa cara aqui, né, que são constantes multiplicadas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Dependendo da carga ser positiva ou negativa, a gente vai ter 2 potenciais distintos. Né? Então você tem 2 cargas positivas, por exemplo. Então você vai ter um potencial que vai ser esse potencial que está para cima aqui. Isso aqui eu acho que vai ser importante lá em Física 2, tá? A gente costuma colocar para essas forças que têm alcance infinito que o zero do potencial é no infinito. Então isso quer dizer que se você tem uma força, assim, um potencial que está assim para cima do eixo, ele é um potencial que vai ser sempre repulsivo. Se ele tiver um potencial que está abaixo do eixo aqui, você vai ter um potencial que é sempre atrativo, tá? Outra coisa que é interessante a gente notar é que conforme você vai se aproximando aqui, o que vai acontecendo com a inclinação da reta tangente? Ela vai ficando cada vez maior, quer dizer, você tem uma força cada vez mais repulsiva quando você aproxima 2 cargas que são de sinais iguais. Ou ela vai ser um potencial extremamente atrativo quando você tem cargas diferentes, né? Então veja que a inclinação ser para cima ou para baixo também tem um significado no caso da força. Se a inclinação for para cima, como essa daqui, ó, quer dizer que você tem uma força que vai ser para a esquerda, tá? E se você tiver aqui uma inclinação que é para baixo, como essa daqui, você vai ter uma força que é para a direita. Uma maneira bem intuitiva de você imaginar isso aqui é o que acontece se você pegar e largar uma bolinha numa posição dessa. O que vai acontecer? Ela tem a tendência a rolar para a direita, né? E se você largar aqui, a tendência dela é o quê? Rolar para a esquerda, né? Então você tem essa maneira intuitiva de você pensar na direção que um corpo está sujeito da força, né? Quando você põe ele numa posição ou outra. Aqui eu vou discutir a questão de pontos e regiões de equilíbrio, tá? O potencial que é bastante interessante é esse daqui, ó, que é chamado de potencial Lennard-Jones. Se você tiver sistemas que têm só cargas elétricas positivas e negativas, a gente sabe que existem átomos
que são sistemas com cargas só positivas e negativas. E existem posições em que esse sistema fica estável, ele fica equilibrado. Como é que isso pode acontecer, né? Devido a forças que têm potenciais, como esse daqui primeiro da esquerda, mais outras que têm esse potencial da direita aqui, você pode somar esses sistemas de uma maneira que você vai ficar com um potencial que tem essa cara aqui, ó. Perto ele é muito repulsivo, mas longe ele é atrativo. Então por isso que existem átomos, tá? Então essas configurações dessas cargas elétricas elas se dão de tal jeito que existe uma posição de equilíbrio. As cargas elétricas ficarem lá na eletrosfera, perto do núcleo atômico, de maneira que você tenha então um sistema em equilíbrio, tá? Então como que eu posso olhar para esse potencial e verificar qual é a posição de equilíbrio? É só pensar que a inclinação da reta tangente vai ser zero, então você tem uma posição de equilíbrio. Então, geralmente, essa é uma questão bastante simples, né? Geralmente elas caem lá nas avaliações, determinar posições de equilíbrio e classificar em dois tipos, que são equilíbrios estáticos ou que são, na verdade, melhor dizendo, são equilíbrios estáveis e equilíbrios instáveis. Quais são os estáveis? Aqueles que estão no fundo, e os instáveis são aqueles que estão no topo do potencial. Por quê? Imagina que você pega e faz um deslocamento desse ponto A para a direita aqui, ou para a esquerda. Se fizer para a direita, você vai ter uma inclinação para cima, assim, isso implica aqui uma força que é para a esquerda. Se você fizer um deslocamento para a esquerda, você vai ter uma inclinação para baixo que implica uma força para a direita. Pensa na bolinha, né? A bolinha sempre tende a rolar para o fundo aqui. Então isso é por isso que a gente chama de equilíbrio estável. Se você faz uma perturbação de sistema, ele tende a voltar a essa posição original. Se você pega e faz uma perturbação quando você está aqui em cima, o que acontece? Você perturba para a direita, aparece uma força para a direita. Você perturba para a esquerda, aparece uma força para a esquerda. Então, qualquer perturbação vai fazer com que o sistema saia do equilíbrio. E aí ele vai embora, não volta mais essa posição de equilíbrio que você tinha. E é por isso que a gente chama isso de equilíbrio instável, tá? Aqui é uma classificação que é importante para a gente olhar para um potencial e já conseguir fazer esse tipo de análise, tá? Existe um outro tipo de ponto de equilíbrio que é chamado de isso aqui é chamado de ponto de inflexão ou ponto de sela. Isso é chamado de ponto de sela porque em duas dimensões isso aqui tem o formato de se você pegar numa das dimensões, né, você vai ter um negócio assim. Se você pegar na outra dimensão, ele vai ter um negócio assim. Então é como se fosse uma sela de cavalo, né? Então o cavaleiro vem aqui, senta e coloca uma perna de cada lado e ele não vai nem para frente nem para trás e as pernas dele estão confortavelmente em cima do cavalo. Esse nome vem de muito tempo atrás, né? Então as pessoas andavam a cavalo, não de moto. Senão hoje seria talvez o banco de moto, né? Que tem exatamente o mesmo formato. Aqui eu volto àquela discussão de molécula de amônia. Aqui tem um exemplo, né? Quais são pontos de equilíbrio estável e quais são pontos de equilíbrio instável aqui. Os instáveis são os pontos em cima. Os estáveis são os pontos embaixo aqui, né? Então vai ter mais que um ponto dependendo do potencial. Veja que uma confusão comum o pessoal achar que assim que o ponto de equilíbrio é onde o potencial é zero. Não é onde o potencial é zero. O potencial é zero quando ele passa aqui no eixo X. E ele não é ponto de equilíbrio aqui. Ponto de equilíbrio é quando está embaixo ou em cima, que a derivada tem que ser igual a zero. Esses pontos aqui eu faço o cálculo, caso vocês tenham ali interesse, mas eu uso aquela questão das derivadas, tá? Então veja que essa questão de derivada integral não vai cair em avaliação, mas a interpretação dessas coisas vai, tá? Pelo menos a interpretação acho que é importante. Você vê esse problema aqui é particularmente complicado porque envolve uma função trigonométrica aqui. E a função trigonométrica tem aquela periodicidade, então quer dizer que ela tem várias soluções, né? Então isso é um potencial problema para a gente resolver, mas aqui eu faço a solução e se vocês tiverem interesse, deem uma olhada. Então, finalmente, a questão da energia mecânica, tá? Que vem a ser energia mecânica? Ela parte da seguinte observação, tá? O potencial, ele tem... Você pensar assim, no teorema do trabalho de energia, a variação de energia cinética é igual ao trabalho total. Só que o trabalho total pode ser dividido em duas partes, né? Uma que é o trabalho de forças conservativas, são aquelas que podem ser escritas a partir do potencial, mais o trabalho de forças não conservativas.
Se a gente assumir que o trabalho de forças não conservativas for igual a zero, ou seja, que não tem atrito, não tem arrasto, força normal e de tensão elas não fazem trabalho, ou se fazem trabalho, você soma o trabalho de todas as tensões e vai dar zero, você soma o trabalho de todas as forças normais e vai dar zero. E aí você pega e faz, quando você garante esse tipo de condição, você pode dizer então que só tem trabalho de forças conservativas. Mas as forças conservativas, o trabalho delas vai ser sempre assim. O trabalho de uma força conservativa qualquer vai ser igual a menos a variação da energia potencial dessa força. Então você pode pegar e substituir expressões desse tipo aqui no lugar dessas expressões aqui do trabalho. E a gente percebe o seguinte, como a gente pode separar esse delta numa parte final e uma parte inicial, se a gente fizer isso com somatório, a gente pode separar em dois somatórios diferentes. Então eu vou pegar e colocar aqui, ó, tudo que eu tenho no final e igualar tudo que tem no início. Então, se vocês seguirem essa conta aqui, vou mostrar justamente que isso é possível de fazer, tá? Então, o que significa? A energia mecânica, por definição, então, é essa soma das energias cinéticas que você tem num ponto, mais todas as energias potenciais que você tem naquele mesmo ponto. Se você, então, tem que a força, trabalho de forças não conservativas é nulo, isso quer dizer o quê? Que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então, se você tem qualquer sistema, você só precisa olhar para duas coisas: o estado inicial e o estado final. Se você tem que ele é conservativo, então você diz o seguinte: a energia mecânica nesse início é igual à energia mecânica que eu tenho nesse final. E eu posso igualar as duas coisas. E eu posso simplesmente fazer a análise nesse ponto e a análise nesse ponto. O que aconteceu no meio? Não me interessa. Eu só olho para esse ponto inicial e olho para o ponto final e eu vou ter uma equação que relaciona esses dois pontos. Em geral, os problemas vão fazer o quê? Eles vão te dar uma série de informações do ponto inicial, uma série de informações do ponto final e vão te perguntar somente uma variável que falta. Por que só pode ser uma? Porque você tem uma equação. Então só ter uma variável e você soluciona para aquela variável. Os problemas, assim, eles são bem mais fáceis de se resolver se você pensar nessa ideia de forças de energia mecânica, tá? A gente vai verificar depois que existe uma maneira da gente trabalhar na semana que vem, né? Quando a gente não tiver essa condição de que o trabalho de forças não conservativas seja nulo, tá? Mas daí a gente vai verificar simplesmente que a variação da energia mecânica vai ser igual ao trabalho dessas forças não conservativas. Então, dê uma olhada lá no conteúdo, tenho exemplos aqui de solução, tá? Por exemplo, um exemplo que aqui é bem interessante a gente pensar. A gente tem um bloquinho que a gente pode comprimir uma mola aqui e soltar esse sistema a partir do repouso. Qual que é a energia que a gente tem no início? Imediatamente depois que você solta o bloquinho para se mover. Toda a energia está armazenada na mola, que ele não está se movendo e eu posso colocar que meu y é igual a zero nessa posição inicial, então não tem energia potencial gravitacional. E quando esse bloquinho chega aqui em cima, qual que é a energia que eu tenho? Não tenho mais energia potencial elástica, porque a mola está completamente relaxada. Mas eu tenho uma energia cinética associada à velocidade que ele vai ter, e eu tenho uma energia potencial gravitacional associada a essa posição em y que ele tem. Então eu posso dizer que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final, desde que eu não tenha atrito nem arrasto nesse sistema. Então eu posso, por exemplo, determinar qual é a velocidade que ele tem que ter aqui em cima, ou, por exemplo, isso é uma das possibilidades, né? Eu dou duas condições para você determinar qual é a velocidade que ele tem aqui em cima. Outra possibilidade é, eu quero saber qual é a velocidade, a compressão mínima que eu tenho que ter na mola inicialmente para que esse bloco consiga chegar nessa posição inicial. Daí a gente vai lembrar lá das leis de Newton e lembrar que olha, a condição de velocidade mínima que ele tem que ter aqui é que a velocidade seja igual a raiz de r vezes g, onde r é o raio dessa trajetória circular. E aí com isso eu posso pensar, bem, então ele tem uma energia cinética que ele tem que ter aqui no mínimo. Ele também tem que ter uma energia potencial, que é no mínimo essa daqui. Então a soma dessas duas energias tem que ser a energia que eu tinha no começo, que é a energia potencial elástica associada à mola, tá?
Então aqui eu acho que nessa semana a gente tem uma leitura um pouco mais longa, mas como a gente não tem aquela questão do laboratório, fica mais tranquilo, tá? E aí a gente tem esses sistemas aí. Aqui tem uma discussão que eu faço que é interessante, que é a questão do oscilador harmônico, né? O que é um oscilador harmônico? É todo o sistema massa-mola. Você põe ele para oscilar e vamos supor que você não tem atrito. Aquele negócio ele vai ficar sempre transferindo energia da forma de energia cinética para energia potencial elástica e vice-versa. E aqui eu vou fazer uma solução matemática mostrando que se você somar a energia cinética e a energia potencial, você vai ter um valor que vai ser uma constante, tá? Que vai ser justamente a energia mecânica. Porque veja, nesse sistema aqui ele nunca para, ele está sempre se movendo. E a gente consegue mostrar matematicamente que para qualquer valor de tempo, a soma da energia cinética mais energia potencial tem que dar sempre o mesmo valor constante, tá? Depois aqui tem uma discussão para sistema com múltiplos corpos, a gente vai verificar que quando você tem um sistema com mais de um corpo, você diz que a energia mecânica do sistema se conserva. Se você não tem nenhum trabalho de força não conservativa. E aí, bem, a energia mecânica do sistema é a soma das energias mecânicas de cada uma das partículas que compõem o sistema. Então, esse daqui é um exemplo bastante clássico, tá? Que é a máquina de Atwood, em que a gente vai ter que analisar a energia mecânica do primeiro corpo e do segundo corpo. Daí vocês vão verificar que, assim, que a gente tem duas forças de tensão aqui e que elas realizam trabalho sobre cada um dos corpos. Então, se você olhar os corpos independentemente, você não pode falar de conservação de energia mecânica. Agora, como os dois trabalhos dessas duas forças são iguais, só que muda um sinal, se você soma os dois trabalhos, o trabalho total da tensão vai ser nulo. E aí você pode dizer que, olha, então nesse sistema como um todo, a energia mecânica se conserva. Daí a gente consegue escrever essa equação aqui, ó, que é a 6.375, que ela justamente relaciona essas coisas. Claro que os problemas eles sempre vão te dar lá quais são as condições iniciais, então você falar qual que vai ser a velocidade que eles vão ter quando eles estiverem um do lado do outro, por exemplo, ou quando eles percorrerem essa distância d. E aqui eu faço essa discussão e determino justamente qual que vai ser essa velocidade quando ele se mover uma distância d, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um último quesito aqui que é o que a gente chama de pontos de retorno, tá? Então, se a gente olhar aqui para um sistema como massa-mola, você põe ele para oscilar com uma certa energia mecânica, qual que vai ser o ponto onde ele vai parar momentaneamente? Vai ser o ponto onde essa reta aqui que representa a energia mecânica, né? Que ela pode ser, como tem a mesma unidade que a energia potencial, ela pode ser representada no mesmo gráfico. O ponto onde essa reta aqui ela intercepta com a curva de energia potencial, vão ser o que a gente chama de pontos de retorno. Por quê? Porque a energia mecânica ela vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Se você tem que a energia mecânica é igual à energia potencial, o que sobra para a energia cinética? Só sobra ser zero. Então é nesses pontos onde você para momentaneamente, é por isso que a gente chama de pontos de retorno. Né? Se esse corpo está indo para a direita aqui, por exemplo, quando ele chega aqui nesse ponto, ele está sujeito a uma força que vai ser para a esquerda. Então ele para momentaneamente e, devido ao fato de que a força continua existindo, ele obrigatoriamente retorna. Tá? Então por isso que isso é chamado de ponto de retorno. Então isso aqui finaliza o conteúdo que seria dessa parte, tá? E depois a gente vai entrar em trabalho de forças não conservativas, que é conteúdo da semana que vem. Certo? Então dei uma lida aqui, eu acho que é bastante conteúdo para leitura, mas ele não é extremamente complicado de aplicar, tá? Eu acho que o mais difícil é essa questão de entender um pouco de onde vem a energia potencial, né? Mas como eu falei, isso é uma coisa que eu preciso para explicar e ela não é tão relevante para aplicação, tá? Então, se vocês puderem lá, façam o melhor de vocês para entender e dúvidas vocês me perguntam na quarta-feira. Procurem aplicar lá nos problemas também, resolvendo as questões a partir dessa interpretação da energia mecânica, tá? Que é o que acho que deixa mais fácil para a gente resolver. Certo, pessoal? Uma dúvida aí?
Bom, se vocês não tiverem dúvidas, então até quarta-feira eu vou encerrando aqui.